Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, as portas estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. E quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs em Cristo, que alegria poder celebrar a solenidade de Pentecostes. Eu creio que pelo derramamento do Espírito é inaugurado um tempo novo na nossa vida, mas é inaugurado profundamente um homem novo nesta igreja. E este homem novo sou eu. Este homem novo é você. Ontem, ou melhor dizendo, hoje, quando eu adorava o Senhor na vigília de Pentecostes, na madrugada, eu orava para que o Espírito Santo viesse sanar toda essa pandemia. E assim nós cremos. Orava para que o Espírito Santo curasse todos os enfermos, invadisse todos os hospitais, as UTIs, as casas, para que verdadeiramente a cura venha do Espírito, como nós cantamos na sequência de Pentecostes: curai o doente, dobrai aqueles que têm o coração duro. E é isso que nós cremos. A solenidade de Pentecostes é uma das maiores solenidades da igreja. Muitas vezes ela não é bem celebrada porque ela não tem uma ligação comercial, como o Natal do Senhor, que tem uma ligação com o comércio, com as luzes, com o consumismo. E muitas vezes o Natal do Senhor não é celebrado da maneira que deveria ser, porque as luzes do mundo tentam ofuscar a luz da liturgia. Como a Páscoa, que tem uma ligação afetiva, uma ligação com o consumo do chocolate, mas o Pentecostes não. Mas é uma das maiores solenidades da igreja. É o derramamento do Espírito. É a igreja que recebe esse sinal visível do Espírito Santo. Por isso a liturgia hoje se veste de vermelho, porque o vermelho é sangue, é martírio, mas o vermelho também é Espírito Santo, é fogo abrasador. Os nossos pais na fé já celebravam Pentecostes. O nosso Papa Emérito, Bento XVI, o Magno, diz que os nossos pais na fé já celebravam bem, os judeus, os hebreus, os descendentes de Jacó, os filhos de Israel.
E o Pentecostes, antigamente, era chamada da festa de Shavuot, ou festa das semanas, ou festa das primícias. Sabemos que era uma festa agrícola, que tinha uma ligação também com o tempo da colheita, como também a festa das tendas era uma festa agrícola. Interessante, por que festa das semanas? Porque celebravam 7 semanas. 7 semanas de 7 dias. 7 vezes 7, 49. No 50º dia se celebrava a festa de Pentecostes. Por isso que é Pentecostes. E no 50º dia se celebrava essa festa, que não é a festa do Espírito Santo como nós celebramos, mas tinha tantos sentidos. A festa das primícias, que era a colheita, onde o povo colhia os grãos, e primícia porque é dar a Deus os primeiros grãos e os melhores. O povo separava dentre os primeiros os melhores e ofertava no templo. Por isso que a primícia tem uma ligação profunda com o dízimo, que é o primeiro dinheiro que a gente separa e entrega ao altar do Senhor, porque é o nosso primeiro, é a nossa primícia, é o que temos de melhor. No Pentecostes cristão, o Espírito Santo é a primícia de Deus. Aquilo que Deus tem de melhor, Ele derrama sobre nós. Aquilo que Deus tem de melhor, Ele derrama sobre a nossa vida. Também era celebrada a aliança, que o povo, depois de passar pelo mar, caminhavam ali 50 dias, e aos pés, no Sinai, e depois no Monte Sagrado, Deus firma a aliança. Então eles celebravam justamente essa aliança. E o Espírito Santo é a aliança de Deus. O Senhor diz: permaneça na cidade, permaneça em Jerusalém, até o cumprimento da promessa. E hoje nós celebramos essa promessa visível, essa promessa que se concretiza em nós. Caríssimos, o Espírito Santo é uma pessoa. Precisamos entender isso. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é adorado na mesma igualdade do Pai e do Filho. Hoje nós adoramos o Espírito. Temos dificuldades de compreender isso. Ele é uma pessoa. Ele não é uma magia de Deus. Ele não é uma maneira que Deus encontrou somente. Ele é Deus com o Pai e o Filho. Nós precisamos criar intimidade com o Espírito Santo. Eu gosto muito da grande homilia de São José Maria Escrivá, que ele faz no dia de Pentecostes, que ele fez no dia de Pentecostes, que ele diz que para muitos cristãos o Espírito não passa de um grande desconhecido. Um nome que se pronuncia, mas um alguém que não se conhece. Para muitos, o Espírito Santo é o grande desconhecido. Queiramos nós conhecer o Espírito, ter intimidade com Ele, sendo Ele uma pessoa, Ele é o nosso companheiro de viagem, Ele é o Deus conosco. Se Jesus Cristo é o Emanuel, e o Emanuel é o Deus conosco, na era de Cristo, na era do Verbo encarnado, hoje no tempo da igreja, chamamos tempo dos sacramentos, o Espírito Santo também é esse Deus conosco. Mais profundamente, é Deus em nós. Ele está em nós. Por isso precisamos cultivar essa intimidade com Ele. Ele é o nosso companheiro. É Ele que sempre nos socorre. É Ele que nos livra da pérfida serpente. É Ele que nos dá força para lutar contra o pecado. Me faz lembrar do Evangelho de João, no capítulo 4, quando o Senhor tem aquele encontro, digamos até que inusitado, com aquela samaritana, perto da cidade de Sicar. A samaritana foi buscar água no poço de Jacó. Jacó, que é filho de Isaac, neto do grande pai na fé, Abraão. Jacó, que recebe o nome novo de Israel. Jacó, que é o pai das 12 tribos, é o pai de todo aquele povo.
E aquela mulher disse para Jesus: por acaso tu és maior que nosso pai Jacó? Sim, porque a água do poço é água parada, é água que não se move, é água que não se mexe. O Senhor tem para nós um rio de água viva. O rio é corrente, é água viva. E do teu interior fluirá um rio de água viva. Portanto, hoje o Senhor não quer nos dar água do poço, água de filtro, como aquele filtro de barro que fica parado. Por mais puro que seja a água do poço, por mais puro que seja a água do filtro, não é água viva, não é água que se move, não é água de Deus. Como o salmista diz, o braço do rio vem trazer alegria à cidade de Deus. A cidade de Deus é a igreja. A cidade de Deus é a prefiguração da igreja. Hoje o rio vem trazer alegria para nós, vem trazer força. O Espírito Santo do grego é dínamos. Dínamos é dinâmico, é dinamite, explode, é dinamicidade. Vem trazer dinâmica, uma nova dinâmica para a nossa vida, um novo olhar. Precisamos viver essa dinâmica do Espírito. Profundo, que a solenidade de Pentecostes nós não podemos entender como um fato ou um acontecimento isolado. Não foi. Entendamos, no Evangelho a gente já compreende o Pentecostes. Quando Jesus chega diante dos discípulos e fala: recebei o Espírito Santo, ali é Pentecostes. Padre, então o que nós estamos celebrando hoje, que está em Atos 2? A manifestação visível do Espírito Santo. Visível. Porque diz que veio como um grande estrondo, e as pessoas contemplaram o derramamento, e veio como língua de fogo. Nós celebramos hoje o dom visível à igreja. Mas todo o tempo do ressuscitado, do dia da ressurreição até o dia de Pentecostes, teve o derramamento. Mas hoje nós contemplamos o derramamento visível sobre a igreja. Pentecostes é uma efusão que se inicia na ressurreição, um evento visível. É manifestar aquilo que já estava acontecendo. Eu gosto de dizer que o livro do Atos dos Apóstolos deveria chamar Atos do Espírito. Porque se você se atentar ao Atos dos Apóstolos, cada página que a gente vira existe um Pentecostes. Caiu o Espírito Santo. O autor Lucas, ele gosta desse termo, caiu o Espírito. Como caiu na casa de Cornélio, como cai sobre Pedro, como cai sobre o povo. Hoje nós celebramos o dom visível, mas o Pentecostes é todo dia. Padre, a liturgia nos garante o quê? Nos garante que Pentecostes é todo dia. O Espírito Santo é derramado. Como nós cantamos no Salmo: enviai o vosso Espírito e renova a face da terra. O Espírito Santo é derramado hoje, foi derramado ontem e é derramado amanhã. Porque, como eu disse, Ele é Deus conosco, Ele está em nós. E é o Espírito Santo que continua a assistir a igreja de Cristo, para que ela seja e seja para sempre um sinal erguido entre as nações. Quem sustenta a igreja, por mais santo que seja, não é o Romano Pontífice, o Papa Francisco, não são os bispos, não é o colegiado cardinalício, não é o Papa. O que sustenta a igreja é o Espírito de Deus. O que sustenta a igreja é a oração que brota do coração do povo. E aí assim do padre, do bispo, do diácono, do Romano Pontífice, o Santo Padre. É o Espírito Santo que sustenta a igreja. É o Pentecostes que sustenta a igreja de Cristo. É o Pentecostes que sustenta a noiva, a esposa do Cordeiro. Eu gosto quando
São José Maria, na sua grande homilia, ele diz que quando nós temos intimidade com o Espírito Santo gera 3 virtudes em nós: docilidade, vida de oração e união com a cruz. Por que docilidade? A carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 14, diz assim: os que são conduzidos pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Entenda, São Paulo não está dizendo que os filhos de Deus são conduzidos pelo Espírito, mas os que são conduzidos são filhos de Deus. Conduzir do grego é tomar pela mão e chegar até o fim. O Espírito Santo é aquele que toma nas nossas mãos e nos conduz até o fim. O fim em Deus é o início. O fim é justamente chegar à vida eterna. Então o Espírito Santo gera docilidade. Docilidade é mansidão. Docilidade é aceitação. Docilidade gera resiliência. Docilidade é estar resignado. Docilidade é estar aberto à vontade de Deus. Se eu não estou aberto à vontade de Deus, se eu não sei sofrer as demoras de Deus, se eu não passo pelas provações louvando, eu não tenho docilidade. Tenha trato com o Espírito para ter docilidade. Depois, a vida de oração. Eu confesso que nessa pandemia eu tenho rezado mais do que nunca. Porque se eu não rezar, eu fico ansioso, eu me desespero, eu não consigo ver nada. E eu tenho pedido a Deus, quando tudo isso passar, eu quero permanecer rezando. Porque virtude é isso. É aquilo que você adquire praticando. Como pelo contrário, o vício. Quando você pratica as coisas ruins, você se torna viciado. A vida de oração é reconhecer Deus no dia a dia, é chamar Deus de Pai. É participar do santo sacrifício, mesmo que pela internet, pela televisão. É rezar o terço, é ter intimidade com o Senhor, é ter vida elevada ao Senhor. Como diz Santa Teresa de Ávila, é elevar os pensamentos aos céus. Vida de oração. A vida de oração é que sustenta a nossa fé, é que sustenta a nossa caminhada. E por fim, São José Maria fala da união com a cruz. A Virgem Maria, quando ela estava aos pés da cruz, com João e algumas mulheres, ela já tinha feito a experiência do Espírito. Na Anunciação em Lucas 1, o anjo disse: o Espírito virá sobre ti, e a sombra do Altíssimo te cobrirá. Maria já era a Imaculada do Espírito Santo. A Imaculada Conceição, na Anunciação, é a Imaculada do Espírito. Por isso que Maria permaneceu de pé aos pés da cruz. Ela não teve medo da cruz. E ela, mais do que todo mundo, sofria de ver o Filho de Deus e seu Filho sendo morto. Mas ela permaneceu ali, porque ela era cheia do Espírito. O Espírito Santo não nos faz inimigos da cruz. Como diz São Luís Maria na carta Amigos da Cruz. Devemos ser amigos do Senhor. Os inimigos da cruz nós sabemos quem são. São os inimigos da igreja, os anjos rebelados. Nós somos amigos da cruz. E nós precisamos manter a nossa fé viva, nos manter de pé diante da cruz. Portanto, a intimidade com o Espírito gera docilidade, gera vida de oração e gera amor e união com a cruz. A palavra de Deus diz: de repente veio do céu um barulho, como se fosse uma ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Nos garante que estavam ali Maria, os discípulos, no andar de cima, no cenáculo. É tão profundo quando diz no andar de cima, é porque as coisas de Deus estão sempre acima. Colossenses vai dizer: busque as coisas do alto. E é interessante que o Atos dos Apóstolos diz o quê? Que eles estavam em profunda oração, perseveravam na oração. O Espírito Santo é derramado sobre nós, porque nós perseveramos nessa pandemia,
perseveramos nesse tempo pascal em oração. E diz que é um grande barulho. Nós muitas vezes confundimos Pentecostes com pentecostalismo. Não é a mesma coisa. Muitas vezes, e olha que isso é para o padre, porque eu tenho uma inclinação a falar alto, a rezar alto, a conversar alto. Mas o Espírito Santo não é esse barulho. O barulho de Pentecostes deve ser a tua santidade. O barulho de Pentecostes é a nossa santidade. O barulho que a gente tem que fazer é a santidade. Não estou dizendo que nós não devemos rezar alto, que nós não devemos ter uma oração efusiva, com autoridade. Mas nós precisamos entender que o grande barulho é o Espírito Santo. O grande barulho é a santidade. Às vezes nós rezamos tão alto que Deus faz assim, para tentar escutar o nosso clamor. O cardeal Robert Sarah, ele diz: o silêncio, ele vem contra a ditadura do barulho. Nós vivemos na ditadura do barulho. Nós vivemos num mundo ruidoso. Nós vivemos num mundo acostumado aos sons. O cardeal continua dizendo: o silêncio não é uma ideia. O silêncio é o caminho que permite aos seres humanos de chegar a Deus. O silêncio sagrado é a lei fundamental da celebração eucarística. Por isso, o barulho de Pentecostes deve ser a nossa santidade. O barulho de Pentecostes deve ser o clamor de um povo que adora. O ruído de Pentecostes deve ser uma igreja que faz barulho diante de uma pandemia. E faz barulho como? Rezando, adorando e manifestando por meio da caridade. O barulho se tornou uma droga da qual os nossos contemporâneos são dependentes. Somos dependentes do barulho. E a passagem diz na Bíblia que veio a tempestade, veio o terremoto, veio tantas coisas, Deus não estava ali. E na brisa suave, Deus se fez presente. Façamos barulho com santidade. Cristo, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, vive o seu movimento kenótico, kenosis, esvaziamento. O esvaziamento de Cristo, que é Deus que se torna homem. Por isso o Pai o elevou. No Pentecostes nós vivemos a kenosis do Espírito Santo. Se Cristo, em sua kenosis, é Deus que se faz homem, a kenosis do Espírito é Deus que habita no homem. Deus habita no corpo pecador. Deus habita na vida de um malfeitor. Deus habita em nós. Isso é kenosis. Deus se esvazia para habitar em nós. É profundo. A kenosis do Espírito é Deus que habita no homem. Deus que faz morada no homem. E para quê? Para nos santificar. Para nos santificar. Para nos tornar como deuses. Deus habita em mim, Deus habita em você para nos santificar. E santificar a igreja de Cristo. Termino dizendo, o Espírito Santo, dentre todas as suas missões, que são inúmeras e nós nem conhecemos, eu termino dizendo que o Espírito Santo tem a grande missão de matar a saudade que nós temos de Cristo. O Espírito Santo mata a saudade que nós temos de Jesus. O Espírito Santo mata a saudade que nós temos do céu, mesmo muitas vezes não almejando, não desejando. O Espírito Santo sana a saudade que nós temos da vida eterna. Que o Espírito Santo possa verdadeiramente nos santificar, que Ele possa verdadeiramente nos tornar barulhentos em santidade.
Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.